É uma honra estar aqui ministrando mais uma porção da palavra do Senhor nessa manhã. Aleluia, é verdade. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 39. Vou ler do 1 ao 6. E ainda vou falar da presença de Deus na nossa vida. A gente esteve orando aqui na quinta-feira sobre a presença e como isso nos dignifica, nos direciona a fazer as coisas certas, né? Tá bom? Gênesis 39, de 1 a 6 diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Amém, irmãos? Pode se sentar? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, Deus permitiu que José com 17 anos, 18, passasse um tempão na cadeia, né? Será por quê? Será porque Deus não estava com ele? A gente às vezes não para perceber que Deus estava guardando José, porque ele tão moço, tão bonito, tão formoso, né? Algum risco ele tinha para Deus catá-lo e botar lá. Não, vai ficar aí que eu estou te preparando para uma coisa mais séria. Eu tenho planos para você. Então tem umas questões que Deus nos coloca para nos resguardar, porque o propósito dele está logo ali, né? Eu mesma falo, Senhor, como tu permitiste um menino, Senhor, né? Se ele ficasse entre seus irmãos, ele iria se corromper, né? Por assim dizer, né? E se ficasse na casa de Potifar com aquela mulher bonitona, que ela não devia ser feia, também ensegueirada no rapaz, alguma hora ele poderia fraquejar, né? Então, antes que isso acontecesse, Deus catou-o e colocou guardadinho ali na cadeia. Mas Deus nunca o deixou sozinho. Então, tem umas situações nas nossas vidas que a gente passa, que a gente pode estar pensando que foi Satanás, e não foi. Foi Deus para nos preservar de algumas questões, tá? Aleluia. Então, eu vou discorrer aqui, irmãos. Quando a presença de Deus estava, vocês notaram que Potifar jogou tudo na mão de José? Eu não vou nem botar a mão, porque eu sei que Deus está com esse rapaz, o Senhor está com ele. Olha como que prospera. Olha como é que as coisas vão. E ele só sabia do pão que comia, ele não se preocupava. O homem de Deus e a mulher de Deus, quando está debaixo da graça do Senhor, tem essa produtividade assim, que o Espírito de Deus é que nos vai orientando como fazer, né? Então traz produtividade, prosperidade, alegria ao povo ao qual ele está servindo, né? Como era o caso de Potifar, né? Tranquilidade, né? Dá prosperidade a essa cidade, a esse local, né? Essa pessoa, uma nação é abençoada por causa de uma pessoa, como foi o caso de Davi e de outros, né? De outros também, Deus usando, o Espírito de Deus usando para que a nação seja abençoada, tá bom? Você sabe que Moisés,
ele foi o primeiro legislador. Mesma coisa, Deus o tira da mão da mãe Joquebede, o tira dali, no meio de escravos, o leva, olha só, o leva para o palácio dos egípcios. Irmãos, os egípcios assim, eram assim, aquela sabedoria imensa daquela época. Você vê que até hoje o pessoal fica pesquisando como é que eles mumificavam tão bem, né? Então era uma faculdade, eles sabiam de tudo, astrologia, né? Astronomia, né? Vivia estudando. Então, Deus vai e o prepara para quê? Para mais tarde ele liderar o seu povo, organizar, dar identidade, falar de leis. Deus então teve que deslocar Moisés da sua família para um local onde ele pudesse se desenvolver intelectualmente para liderar um povo. Então, muitas vezes, quando estamos passando por determinadas situações na vida, de desconforto, né, de tristeza, imagina, lembra que José chorou gritando os amargores da vida dele de ter deixado a família, né? Ele gritou, né, até ser liberto pelas as amarras do perdão, né, ter arrebentado as correntes que estavam sobre José, tá? E, inclusive, mesma coisa acontecendo com Moisés. Então, a presença de Deus, ele vai nos direcionando, vai nos envolvendo e vai nos colocando em lugares que a gente nem quer ir. É verdade. Né? Mas a gente não diz, Senhor, domine sobre a minha vontade. Bota a minha vontade debaixo de teus pés, Senhor. Aleluia. Não deixa a minha vontade reinar dentro de mim. Glória a Deus. Né? Que reine a tua vontade, que ela é que é boa e agradável, tá bom? Aleluia. Então, a presença de Deus, ela tem um sentido subjetivo aqui dentro, né? Ela vai nos mudando e objetivamente aqui nesse mundo natural, ela vai trazendo benefícios não só para a pessoa, mas para quem está à mercê da presença da pessoa, né? Porque ele é o vaso que Deus está usando para beneficiar as outras pessoas que estão à sua volta. Glória a Deus, Pai. Por isso, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente anda. Eu não posso deixar aquele com quem eu ando me botar mancha, muito pelo contrário. Eu tenho que, se por um acaso eu não tiver condição de me afastar, né? Então a minha presença, ela deve mudar a outra pessoa. Sempre é assim. Aleluia. Nunca o contrário, né? É verdade. Nunca deve ser o contrário, tá bom? A presença do Deus vivo vai fazendo isso conosco, tá? Glória a Deus. Então, a gente já deu aqui sobre José, né? Nesse cárcere aí que parecia ruim, mas que Deus estava aguardando para um processo, né, de libertação, preparando o libertador, Aleluia. né? No caso do Moisés, quero dizer. E no caso de José, ele preparando para abençoar uma nação, como Deus ensinou a não jogar fora aquele tempo de prosperidade, mas guardar. E muitas vezes a gente não tem educação financeira para isso, por exemplo, eu estou sobrando esse dinheiro, eu vou gastar, né? Mas não, às vezes Deus fala assim, esse dinheiro é para você guardar para uma necessidade maior que virá. Aleluia. Esse tempo de sequidão. Então eu preciso, Senhor, me ensina a ser como José. Eu preciso orar a Deus, me dá inteligência financeira para que as minhas finanças sejam amplas. Aleluia. Né? Se amplie para que eu tenha em momentos difíceis que eu vou precisar. Glória a Deus. Então eu não posso estar gastando meu dinheiro, porque ele não é só meu. Eu não posso estar gastando meu dinheiro assim, né? Estou aqui lembrando da minha filha. Minha filha sempre trabalhou muito na igreja e ela diz assim, então eu vou comprar isso,
ela não trabalhava na época, não. Vou comprar assim para fazer isso na igreja? Isso aqui, você ficava olhando ela. E eu falei assim, e quem é que vai te dar esse dinheiro para você comprar isso tudo? Ora, você, mãe. O seu dinheiro não é seu. Ela dizia isso para mim, né? Então, a minha filha me ensinou a como eu ter o entendimento que nada do que eu possuo hoje é meu só. É verdade. Eu sou mordomo de Deus, né, nessa questão de finanças. Então, sim, eu preciso estar ofertando na vida do outro, resguardando, né? Tá? Resguardando as minhas coisas e entendendo que Deus está nesse negócio, entendendo, né? Sempre entendendo. Nunca deságua em mim, fica em mim, nunca. As águas têm que, né, fluir, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Então, a mesma coisa, está lá em Eclesiastes que fala, né, lá em 7:12, a sabedoria dá vida para o possuidor. A sabedoria é presença de Deus, ó, é o Espírito de Deus que Ele vai fazendo isso conosco, né? Eu passei por uma experiência ano passado, eu tive uma revelação, agora eu sou a irmã do coque sempre, tá? Eu sou aquela irmã que eu tenho revelações. Então, aí eu sonhei com uma carteira de um homem dentro da minha casa, com R$1.000 dentro. E eu acordei, eu ficava assim na revelação, de quem é essa carteira? Eu falava, Davi, essa carteira é sua? Para o meu marido. Aí ele disse, não. Perguntava ao meu genro, é sua? Não, meu filho. Só para homens, né? E lembre-vos, ao acordar eu fiquei assim intrigada com a carteira de homem na minha casa. Eu acho que Deus está falando comigo. Eu vou ter que guardar esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro, né? Não tenho esse dinheiro sobrando. Tenho para as minhas coisas, mas eu não tenho sobrando. Mas eu já sei que Deus está falando comigo. Aí tá. Aí passando mais umas 3 semanas, né, eu encontrei um amigo meu. Um dia ele vem pregar aqui, ele é muito abençoado. Aleluia. Eu não vou falar o nome dele, mas um dia ele vem ainda por aqui. Ele com muita depressão, doente, não tomava remédio para depressão porque precisava estudar para a prova da OAB, que é difícil, né? Então, se ele tomasse o remédio, ele iria dormir muito, né? E aí Deus me falava assim, né? Aí ele me contando a situação dele, aí eu falei assim, vai lá em casa, que a gente precisa conversar. Né? Eu encontrei lá no Pátio Alcântara. Aí ele, a esposa dele, foi lá em casa. Aí a gente conversando, ele contando a situação dele, de como estava o filho dele, como aquilo tinha abatido a vida dele. E aí eu falei com ele, ô fulano, eu acho que Deus mandou eu ofertando a sua vida. Eu acho que você era o dono da carteira, eu contei a revelação, né? Eu acho que você era o dono daquela carteira com R$1.000 dentro. Aí ele disse, será, irmã Sandra? Eu acho que... Aí, só tem uma coisa, eu não tenho esse dinheiro, vamos dividir isso? Ele estava pagando... Ele tinha que pagar, na verdade, acho que era um curso, alguma coisa lá que tem na OAB, e ele não tinha esse dinheiro porque não estava trabalhando, a esposa trabalhando de doméstica, né? Não que isso tenha desonra, claro que não. E aí eu falei assim, então todo mês eu vou te dar tanto até chegar essa quantia. Foi direitinho, mas direitinho. Aleluia, glória a Deus. Vamos pensar quem passou na prova da OAB? Glória a Deus. Aleluia, né? Ele agora é advogado, com carteirinha. Né? Então, estou falando isso porque fala de prosperidade, da presença de Deus, da gente ouvir Deus falar e estar atento ao que Deus quer para a nossa vida. Aleluia. Né? Imagina o irmão, tadinho, adoecido, sem poder tomar remédio, e assim, quem está adoecido não guarda muita coisa na cabeça, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que dar de comer dentro de casa, né? E aí no dia que ele estava recebendo a carteirinha, né, ele tirava foto e mandava para os amigos, né? Glória a Deus. Então, irmãos,
a presença de Deus, quero deixar claro isso, a presença de Deus pode te colocar num ambiente de resguardo, numa cadeia, né? Ou dentro da sua casa, ou de resguardo. Mas Deus, Ele está bem atento a todas essas situações em que vivemos, né? E não está sem controle. Ele tem o controle da vida de cada um na mão dele. Glória a Deus. Afinal, somos as ovelhas, né, do seu aprisco. E quando uma está se indo para lá, a mão dele vem, traz para cá. Aleluia, verdade. Então está bem atento. Quero deixar essa palavra de Deus para os irmãos, que a presença de Deus não se vá. E como Moisés falou, Senhor, se tu não for, não adianta ir anjo, não adianta ir nuvem de fogo, nuvem de sombra para não nos aquecer com esse sol do deserto, se a tua presença não for comigo, não preciso derrubar inimigo nenhum, porque eu não vou sair daqui sem a tua presença. Glória a Deus, Pai. Então que nessa manhã os irmãos possam se sentir protegido com a presença do Deus vivo. Amém. Tá bom, irmãos? Quero deixar essa palavra de vida para os irmãos nesse matutino, nessas horas de oração tão abençoadas, tá bom? Agradeço a oportunidade em nome de